A gravação está sendo iniciada. Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 20 de janeiro de 2023. Temos a presença do Dr. Faisal, Dr. Ramon, Dr. Marco Silvestre, em substituição à doutora Daniela, e como representante fiscal, o Dr. Tiago. Todos já confirmaram presença, então iniciando a sessão aqui no EPAT. Temos a presença do Dr. Wagner para a realização de sustentação oral de um processo relativo ao AIN 41, 42, 42.3, cujo autuado é Imperial Bebidas Eireli. É um processo de minha relatoria, já trouxe voto numa sessão anterior e foi solicitado a vistas pelo Dr. Ramon. Mas mesmo assim, o Dr. Wagner solicitou sustentação oral, não fez sustentação oral quando trouxe o meu voto, então estou dando a oportunidade do Dr. Wagner se manifestar. Dr. Wagner, pode iniciar, por favor, a sustentação oral. Ok. Bom dia, nobres julgadores. Bom dia, presidente. Bom, eu solicitei o pedido de sustentação oral porque eu entendo que ficaram alguns pontos aqui no nosso processo, talvez um pouco confuso. Tá? Então, acho que cabe uma pequena explanação aqui, até para vossas excelências entenderem o porte do contribuinte, tá? E por que ocorreu isso. Bom, a gente está falando aqui de um contribuinte pequeno, tá? Um contribuinte de bairro, tá? É uma portinha, uma pequena adega, onde o próprio proprietário, ele é quem faz a compra do material, aí no caso as bebidas, ele que vai lá e coloca isso dentro do estabelecimento dele, ele que faz a promoção de vendas. Salvo engano, excelências, eu acho que ele deve ter 2 ou 3 empregados no máximo. Realmente é um comércio muito pequeno, comércio de bairro mesmo, comércio de bairro. Bom, diante disso, tem uma pequena contabilidade que cuidava da parte escrita dele e uma contabilidade também de bairro pequena e que, pelos autos aqui, pelas provas que nós temos, agiu com total falta de zelo, falta de cuidado na escrita do pequeno contribuinte, ensejando nesse auto de infração. Agora, o que cabe esclarecer aqui, mais uma vez, é o quê? O contribuinte realmente deixou de recolher o ICMS substituição tributária. Né? Não há que se falar nada em contrário a isto. Agora, por que ele deixou de pagar o ICMS substituição tributária? Primeiro, que não tem conhecimento. Segundo, que deixou isso a cargo, responsabilidade do escritório contábil. Volto a afirmar, um pequeno escritório contábil. Por óbvio que o fisco nada tem a ver com isso, a gente sabe disso, mas o contribuinte foi totalmente mal orientado e quando foi orientado, foi muito mal orientado, tá certo? Não tem o menor conhecimento de regra fiscal, de regra de obrigação acessória e caiu nesse tamanho de um problema. Desde o início, quando do trabalho da fiscalização, está comprovado nos autos. Tudo que o agente fiscal de renda foi solicitando, dentro daquilo, dentro da possibilidade do escritório de contabilidade, foi atendido. Nós temos e-mails aí comprovando. Tudo foi atendido. Não foi atendido da forma como deveria, não foi apresentado as obrigações acessórias, tais como os livros fiscais, da forma como a lei preceitua. Não foi. Foi de uma forma muito rudimentar, muito ruim. Volto a afirmar. Agora, por conta disso, o douto agente fiscal fazer um juízo de valor de que o contribuinte agiu com dolo, excelências, não agiu com dolo. Ele sequer tinha conhecimento disso. Tanto é que, quando foi finalizado, acho que o auto de infração, eu entrei no caso depois que já havia sido lavrado o auto, o contribuinte esteve comigo por vezes e sempre deixou muito claro a mim, se eu devo imposto, eu vou pagar o imposto, vou parcelar o imposto, não tem problema nenhum. O imposto de R$103 mil aqui é devido, reconhecemos, tá certo? Agora, uma multa de R$2 milhões, excelências, se ele pegar a chave do estabelecimento dele e entregar para o Estado, não paga essa conta.
Não paga esta conta. É um pequeno estabelecimento. Agora, e outra coisa, nós temos aqui no nosso regramento já decisões no âmbito do judicial. Nós sabemos. Isso aqui, se a gente for levar para a justiça, isso aqui vai ser derrubado. Então, eu venho aqui solicitar aos senhores que vamos ter uma parcimônia, vamos olhar para o contribuinte. Ele precisa continuar trabalhando. Eu acho que não há interesse do Estado fechar as portas desse contribuinte. Ele continua trabalhando, a duras penas, sofreu na pandemia, está tentando se recuperar, tá certo? Quer pagar esta conta, e vai pagar esta conta, mas desde que seja algo razoável no que diz respeito a essa multa. Como é que o contribuinte pode ter uma multa de R$2 milhões sobre um imposto devido, calculado, comprovado de R$103 mil? Impossível. Quer dizer, eu acho que a gente pode aqui, excelências, evitar mais um processo no âmbito da justiça. Isso vai levar anos aí para se decidir, de algo que a gente pode decidir aqui. Algo que a gente pode decidir aqui. Vamos aplicar uma multa aqui razoável pelo tamanho do porte? Não houve dolo. Que fique claro para vocês. Não houve dolo. Houve falta de conhecimento, falta de técnica por parte da contabilidade. Tá certo? Obviamente que aqui a gente não quer imputar culpa à contabilidade, não. Ele deveria ter acompanhado isso, deveria ter solicitado ou buscado ajuda. Não buscou. Como eu volto a falar, é um contribuinte que sai de manhã todo dia, vai fazer as comprinhas dele para abastecer a adega dele e praticar o livre comércio dele. Não quis lesar o fisco em momento algum. Atendeu sempre às solicitações do agente fiscal, dentro daquilo que ele podia, Agora, não podemos aceitar uma multa de R$2 milhões sobre o imposto de 103 mil. É impagável. E outra coisa, na página 35 dos autos, aí da primeira decisão, é colocado que não cabe aqui, nesse foro, discutir a respeito da multa aplicada. Está aqui no item 140. Como não? Precisamos discutir a multa. Veja bem, volto a reafirmar aos senhores, eu não estou discutindo aqui, o contribuinte não quer discutir o valor do imposto devido. Ele sabe, ele entende, já compreendeu, é devido sim. Agora, uma multa dessa, não há como aceitar. É como eu estou falando, se entregar a chave do estabelecimento dele, não paga a conta. Não paga a conta. Outro ponto, no item 143, muito bem colocado, a multa tem o condão de coibir o ilícito tributário. Perfeito, perfeito, perfeito. Agora, não confisco. O que está vendo aqui é um confisco. É um confisco. Uma falta de razoabilidade da multa, desproporcional à multa. Item 102 fala que diz que qualquer direito de ilegalidade aqui não é o foro competente para discutir. Ora, eu acho que nós temos condições aqui de discutir o percentual aplicado da multa, 2.000%. 2.000% de multa. Por óbvio, isso aqui, se for parar no judiciário, isso não vai prosperar, excelência. Então, não quero me alongar muito, mas o que eu peço aqui encarecidamente é que seja relevado essa situação e que seja aplicado algo justo ao contribuinte. A gente aplicando o que é algo justo, o contribuinte vai sim. Ele vai buscar uma forma de pagar, vai fazer um parcelamento, não tem condições de pagar à vista, o próprio R$100 mil de imposto não tem condição. Mas vai parcelar, mas se compromete a parcelar o imposto devido e honrar com as suas obrigações. Excelência, da minha parte, está concluído a explanação. Perfeito, doutor Wagner. Entendido, obrigado pela sustentação oral. Eu que agradeço. Perfeito. Como eu já apresentei meu voto, agora peço ao doutor Ramon que apresente seu posicionamento, e aí o processo vai à discussão. Doutor Ramon, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Obrigado, colegas, doutor Wagner. Um bom ano de 2023 para todos, a primeira sessão da 8ª Câmara desse ano. Espero que seja um ano profícuo e produtivo como foi o ano passado. Presidente, eu quero fazer um preâmbulo antes da leitura do voto, na medida em que o doutor Wagner apresentou alguns argumentos que, embora não jurídicos, tocam em questões que a gente trata aqui diariamente, inclusive na Lei 13.457.
Primeiro, com relação à redução e relevação da multa, doutor Wagner, Uhum. existe, embora eu concorde, e aí é um posicionamento pessoal e não posicionamento institucional, que as multas, conforme têm sido cobradas pelo fisco como um todo, são muito grandes, né? E as reformas tributárias aí que estão sendo propostas, inclusive as mais recentes daquela comissão do Senado, têm proposto uma limitação de 50%, com a qual eu concordo plenamente. Porém, aqui na Lei 13.457, na 6.364, há uma limitação de ordem objetiva para a gente discutir a redução e relevação de multa, que é a questão do não pagamento de imposto, né? E a gente tem aqui hipótese de não pagamento de imposto, o que impede que a gente trate dessa redução e relevação. Com relação ao porte econômico do contribuinte, a questão também do mau assessoramento por parte do contador contratado, eu acho que essa questão aí, como o senhor mesmo disse, é uma questão de responsabilidade civil, né? Talvez seja o caso do contribuinte ir atrás dessa responsabilidade, na medida em que houve efetivamente um comportamento aqui aparentemente amador, né, do contribuinte, mas que não impede, inclusive pelo 142, o fisco é obrigado a fazer o lançamento. Feitas essas considerações, doutor Wagner, eu vou passar a leitura do voto. Então, um voto de vista, eu pedi voto de vista do presente processo para melhor analisar a questão, do eminente juiz relator, notadamente quanto aos pontos que foi dado provimento ao recurso ordinário, excluindo a acusação, o item 2.2 das notas fiscais que refletiram operações descritas no item 1. Bom, tendo em vista a completude e clareza do relatório, do eminente relator, eu adoto integralmente pelo presente voto de vista. É o relatório que passa a decisão. Entendeu o eminente relator, doutor Samuel Riema, por aplicar o princípio da consunção quanto às notas fiscais não escrituradas e que documentaram o recebimento de mercadorias sujeitos a ICMS-ST acusados no item 1 do AIM. Quanto a este ponto, data máxima haver no entendimento exposto no voto inicial, ouso discordar do eminente relator por dois principais motivos, os quais passo a expor. Quanto ao princípio da consunção da absorção, igualmente, não se opera, no presente caso, a consunção da primeira infração pela segunda, conforme se ensina a moderna doutrina penal, de onde se retira o conceito chamado princípio da consunção-absorção, tal se aplica quanto a uma conduta é anterior e necessária a uma conduta posterior e mais grave, sendo aquela conduta inicial absorvida por esta última. No presente caso, o recorrente pretende que a conduta definida no item 1, deixar de escriturar notas fiscais, seja absorvida pela conduta 2, deixar de pagar ICMS. Não entendo que a conduta descrita no item 1 seja uma conduta meio para a consecução descrita no item 2, o que seria necessário para o reconhecimento da absorção da primeira pela segunda. É, nesse sentido, o posicionamento dos tribunais superiores. Aí trago aqui decisões sobre o princípio da absorção no âmbito penal. A legislação bandeirante não descuidou dessas hipóteses, previu na Lei 6.334 de 89 as hipóteses legalmente aceitas de absorção de infrações mais leves por outras mais graves. Aí o artigo 85, parágrafo 3º, e a linhas números 1, 2 e 3 trazem as hipóteses legais de absorção, né? As hipóteses taxativamente previstas na legislação são as seguintes, e aí trago a descrição de todas as hipóteses que a legislação prevê. Para não cansá-los com a leitura, eu vou passar direto, como é leitura de lei, né? Vou passar direto para o item 11 da decisão. A taxatividade dessas 7 hipóteses mencionadas está prevista no artigo 85, parágrafo 5º, conforme expressa a redação, o que demonstra a exceção dos casos de consunção ou absorção. Artigo 85. Ressalvados os casos expressamente previstos a imposição de multa para infração, não exclui a aplicação de penalidade fixada para outra, a caso verificada, nem a adoção de demais medidas fiscais cabíveis. A despeito da redação do artigo 85, parágrafo 5º da Lei 6.334, o Tribunal de Impostos e Taxas tem reconhecido as hipóteses de absorção de infrações mais leves por outras mais graves, mesmo não previstas naquelas hipóteses acima mencionadas, desde que as infrações sejam simultâneas e decorrentes da mesma conduta infracional, com suporte no mesmo conjunto probatório, origem das mesmas notas fiscais, por exemplo, para que a acusação mais grave absorva a acusação menos grave. Aí trago aqui precedentes nesse sentido. Referidos precedentes tratam de conduta absorvida. Bom, eu não vou deixar de fazer a leitura, presidente e demais colegas, porque são as hipóteses que estão previstas nesses precedentes, é um pouco longo, mas está aqui declinado para todos aqui, as hipóteses. Trazendo os preceitos legais e o entendimento deste tribunal para o presente caso, temos que, de plano, a acusação do item 1, artigo inciso 1A, a linha L, está prevista na conduta principal nas 4 primeiras hipóteses a serem mencionadas. Todavia, a conduta do item 2, 85, inciso 5, a linha B, não está prevista como conduta absorvível
ao passo que o inciso 5 do artigo 85, apenas as condutas das linhas F e O são passíveis de absorção, nos termos da legislação de regência, a qual, ressalte-se, é taxativa nos termos do artigo 85, parágrafo 5º. Não bastasse, observe que as condutas atribuídas ao recorrente, quais sejam falta de pagamento de CMS-ST por guia de recolhimento estadual e a falta de escrituração de notas fiscais relativas às entradas de mercadorias do estabelecimento, não possuem necessária relação de meio e fim, ou de necessidade da conduta absorvível, deixar de escriturar notas fiscais, com a conduta principal, deixar de recolher CMS-ST, nos estritos termos da doutrina penal que trata do princípio da absorção e consulção. Ou seja, é plenamente possível que o contribuinte deixe de escriturar as notas fiscais e pague CMS-ST referentes às entradas, a essas acusações, bem como que escriture tais notas fiscais e deixe de pagar ICMS-ST dessas operações. Ademais, no presente caso, as notas fiscais presentes na acusação do item 2.2 não coincidem em sua integralidade com notas fiscais das operações em que o contribuinte deixou de pagar ICMS-ST, o que demonstra a inexistência de imprescindibilidade de uma conduta em relação a outra ou de conduta meio e fim, conforme a doutrina da absorção. Ainda que superados esses dois óbices, cumpre verificar se a hipótese se adequa aos requisitos impostos pela Câmara Superior deste tribunal, quais sejam infrações simultâneas e decorrentes da mesma conduta infracional. De plano, se observa que as infrações não são simultâneas, ao passo que a falta de escrituração se consome em momento de entrada das notas fiscais do estabelecimento, aferível em momento posterior do fechamento mensal dos livros fiscais, enquanto que o pagamento da guia, nas hipóteses de CMS-ST, ocorre no momento da entrada do território paulista das mercadorias sujeitas ao regime de substituição tributária, nos termos do artigo 313-C, procedentes de humanidade da Federação sem retenção antecipada. O deslocamento temporal das infrações é também indicativo de que as infrações não decorrem da mesma conduta ou desdobramento desta. Pelo exposto, as infrações atribuídas ao recorrente não atendem nenhuma hipótese legal, doutrinária ou jurisprudencial aquelas em que é aplicável o princípio da absorção, motivo pelo qual não aplica tal princípio no presente caso, julgando mantido o item 2.2 em sua integralidade. Não obstante, um segundo motivo me convence da impossibilidade de aplicação, trata-se de ausência do pedido expresso do contribuinte. Após detida análise da peça recursal, não encontrei menção ou pedido expresso ou implícito da absorção das condutas que foram atribuídas ao contribuinte. Nesse sentido, a aplicação do princípio desborda do limite objetivo da demanda, caracterizando a hipótese de decisão extra-petita. É nesse sentido as precedentes da Câmara Superior, que não reconhecem a matéria como ordem pública e, por conseguinte, cognoscível de ofício, conforme se observa. Aí trago aqui o voto do juiz relator, Sr. Clayton Furugen, aí em 4029-481, como precedente que confirma essa afirmação. Bom, superada essa divergência, no mais, acompanho o eminente e ilustre juiz relator Dr. Samuel quanto à manutenção da acusação do item 1 por seus próprios fundamentos, os quais incorpora essa decisão, bem quanto à temática dos juros moratórios, dando aplicabilidade à súmula 10 de 2017, revisada e quanto à multa aplicada. A parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, reformando a decisão de primeira instância, para que seja aplicada a taxa Selic, nos termos da súmula 10 revisada no EN 432-432, de 23/6 de 2021. É como eu voto, presidente, eu acredito que eu registrei o voto de forma incorreta. Eu coloquei, acho que como totalmente parcial, ou, na verdade, totalmente não provido. Eu preciso alterar essa questão. Obrigado. Tá bom, perfeito. Obrigado, doutor Ramon. Parabenizo pelo voto. Com relação aos pontos trazidos na sustentação oral, concordo e ratifico a fala do doutor Ramon, especialmente porque aqui, no contencioso administrativo, a gente está limitado à discussão, embora todas as alegações trazidas pelo Dr. Wagner sejam compreensíveis, mas infelizmente a gente está adstrito a determinadas regras que nos impede, por exemplo, da redução, nesse caso aqui da multa, redução ou relevação da multa, e também afastar por alegação de confisco, né? E assim a gente se manifesta já em todos os casos. A questão do porte econômico do contribuinte e das dificuldades enfrentadas por ele, eu levei em consideração, sim, no meu voto, inclusive, eu trago isso expressamente, dizendo que as alegações relativas ao porte da recorrente, simplicidade de sua estrutura, embora compreensíveis, não têm o condão de infirmar o trabalho fiscal. Mas pontuo, por outro lado, que a conduta do contribuinte sempre foi
no sentido de colaborar com o fisco. Em nenhum momento ele trouxe qualquer impedimento ou dificultou o acesso da fiscalização na obtenção das informações e no trabalho fiscal. Então, isso está bem registrado, mas, de novo, Dr. Wagner, infelizmente, a gente não tem um salvo-conduto aqui, ou nós estamos realmente limitados à legislação que nos impede de trazer ou apontar aqui as dificuldades do contribuinte e, assim, reduzir, relevar multa. A legislação ela é bem rígida e nos impede de fazer qualquer ajuste nesse sentido. Então, no meu voto, eu estou mantendo o item 1, que é de falta de pagamento de CMS-ST relativo à aquisição interestadual de bebidas, artigo 426A do regulamento. E quanto ao item 2, que é infração sobre falta de escrituração no livro registro de entradas de notas fiscais emitidas por remetentes para cobertar a aquisição de bebidas, eu estou afastando por entender que houve construção. Respeito o posicionamento do Dr. Ramon, mas vou manter o meu entendimento quanto à construção do item 2. Como voto, e aí o processo está em discussão, e fiquem à vontade para qualquer esclarecimento junto ao Dr. Wagner ou para a discussão da matéria. Presidente, pela ordem, só abrir para eu... Desculpa, Thiago, só para eu poder editar a conclusão do voto, por gentileza. Perfeito. É isso mesmo, doutor Ramon. Aproveitar que Vossa Senhoria vai editar o voto. No seu parágrafo 6, eu acho que teve uma inversão. Ó. O item 1.1 é deixar de pagar o ICMS, não é? E o item 2.2 seria a falta de escrituração. E isso também traz implicação no parágrafo 7º, porque não entendo que a conduta descrita no 2.2 seria meio para consecução do 1.1. Só aproveitar que o senhor já está com a mão na massa aí. Já está habilitado, doutor Ramon. E eu já confirmei meu voto também. Bom, doutor Samuel, se puder ter a palavra. Em primeiro lugar, parabéns ao doutor Wagner pela sustentação oral e ao doutor Ramon pelo voto. Obrigado. Eu estava revisando aqui algumas peças do processo e o voto do doutor Samuel também. Se eu não me engano, eu já havia me manifestado na primeira sessão de julgamento que eu iria acompanhar o doutor Samuel. Mas eu me recordei de um outro ponto que surgiu, doutor Samuel, desde a primeira vez que esse processo foi trazido em pauta, que ele trata de ICMS-ST na entrada, né? E tem o tema 456, que em um dos processos nós pedimos para a Procuradoria se manifestar se seria aplicado ou não, porque no caso de aplicação do tema 456 do Supremo, o ICMS-ST na entrada não poderia ser cobrado, né? Mas não houve essa resposta ainda, então não temos essa definição da Procuradoria. Em relação ao processo especificamente, né, a autuação, de fato, embora nós possamos lamentar o que aconteceu, o Estado tem que exigir o pagamento do imposto, independentemente, né, do equívoco da contabilidade. Isso tem que se resolver, como o doutor Ramon, na esfera civil, né, se for o caso, e isso não impede ou não desobriga o contribuinte de cumprir as suas obrigações, né? Então, eu vou acompanhar o doutor Samuel e parabenizo a todos pelos votos, pela sustentação oral do Dr. Wagner, né? Tá bem? Obrigado. Obrigado, doutor Faisal. Doutor Silvestre e doutor Thiago, fiquem à vontade. Eu já tinha
lido o seu voto, doutor Samuel, que já estava disponível, né? E dei uma analisada no processo, mas eu vou acompanhar o doutor Ramon, porque eu também entendo que não há como atender esse princípio, né, da consunção. E quanto às outras alegações, concordo aí, questão de redução de elevação e tudo mais. Então, parabenizo o doutor Samuel pelo voto, achei muito explicativo e tal, mas eu já tenho esse entendimento também que essas absorções já estão no parágrafo do artigo 85, né, o terceiro. Então, vou acompanhar o doutor Ramon. Muito obrigado. Entendido, doutor Silvestre. Doutor Tiago? Também parabenizo a todos aí e apenas em adição, né, é o mesmo entendimento do doutor Ramon, do doutor Marco, e um fator que eu acho que é complicador para o princípio, para a aplicação do princípio é a ausência do pedido, né, do pedido expresso do contribuinte na sua peça recursal. Então, por esse motivo, somados aos outros, né, nós entendemos que não seria o caso, sob nenhuma hipótese, de aplicar a teoria da construção. É esse o nosso entendimento. Obrigado, presidente. Perfeito. Perfeito. Especificamente com relação a esse argumento, eu também cito no meu voto, e reconheço que não foi pedido, mas entendo que é matéria cabível aqui de ser declarada de ofício. Perfeito. Finalizou, doutor Ramon? Perfeito, então. Então, discussão finalizada. Vou encerrar os debates e a gente vai para a votação. Verificando o quórum. Todos confirmaram, iniciando a votação. Todos votaram, então, como já adiantado, doutor Faisal acompanhando o meu posicionamento e o doutor Silvestre acompanhando o posicionamento do doutor Ramon. Então, o resultado final é pelo conhecimento integral do recurso ordinário e seu parcial provimento, pela consunção do item 2. Perfeito, doutor Wagner? Perfeito. Então, assim, encerro a votação e julgamento do AIN 41, 42, 42, 3, cujo autuado é Imperial Bebidas Eireli. Então, julgamento encerrado. Se o senhor quiser continuar, doutor Wagner pode continuar na sala. Ok. Vamos para o próximo processo. Senhores, bom dia. Bom dia, final de doutor semana Wagner. a todos. Bom dia, obrigado. Até logo. Eu ainda não consegui encerrar o julgamento. Vou ter que declarar o voto vencedor. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. E o voto condutor, o meu voto. Agora sim. Muito lento.
Voltando para a pauta, na sequência temos Roda Livre, concessionária Irene EPT. Um recurso ordinário do Dr. Faisal é o AIN 41031113. Dr. Faisal, com a palavra. Obrigado, doutor Samuel. Doutor Samuel, se puder abrir o voto para edição, eu tenho uma versão mais atualizada aí para lançar. Deixa eu editar o relato aí todos. Já está disponível. Tá, obrigado. Só um minuto, por favor. Está um pouco lento, mas vejam se já está disponível para todos, por favor. Sim. Sim? Ok, ótimo. Sim. Bom, eu vou fazer uma leitura breve do relatório aqui das acusações, para que todos compreendam bem o caso. Trata-se de auto de infração com as seguintes acusações. A primeira acusação é falta de pagamento de ICMS no montante de R$ 662.069,93 entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015, por escrituração de notas fiscais eletrônicas, anexo 1, referentes a operações tributadas com erro de determinação de base de cálculo, conforme se comprova pelos próprios documentos juntados. A segunda infração é crédito indevido de ICMS no montante de R$ 2.500, em setembro de 2015, por escrituração da nota fiscal número 1730, com imposto maior do que o devido, conforme se comprova pela cópia dos documentos juntados. Nota fiscal ICM destacado, correto 12, crédito indevido R$ 8.500, R$ 6.000, R$ 2.500. Infração 3 deixou de escriturar entre janeiro de 2014 a dezembro de 2015 notas fiscais eletrônicas discriminadas no anexo 2, relativa à entrada de mercadorias tributadas no estabelecimento que já se encontravam escrituradas no período. Valor das operações, R$ 802.333,10. E a última acusação, 4, deixou de escriturar entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015 notas fiscais eletrônicas discriminadas no anexo 3, relativas à entrada de mercadorias não tributadas, sendo que já se encontravam escrituradas no período. Valor das operações, R$ 4.161.308,15. Pois bem, a empresa autuada apresentou impugnação, depois houve manifestação fiscal, julgamento pela Delegacia Tributária de Julgamento, em que houve a manutenção integral do auto de infração, né? O contribuinte interpôs recurso ordinário, que foi inicialmente distribuído para a 15ª Câmara Julgadora. E a 15ª Câmara Julgadora julgou o auto de infração integralmente procedente, conforme decisão de folhas 389 a 393. Inconformado, o contribuinte pediu nulidade do ato administrativo por falta de publicidade, que foi indeferido pelo presidente do TIT à época, as folhas 404 e 405. Contudo, foi noticiado pela Procuradoria o ajuizamento de ação e, por decisão transitada e julgado, determinou a anulação do julgamento proferido anteriormente pela 15ª Câmara Julgadora, determinando a realização de novo julgamento, com refazimento dos atos referente à intimação e julgamento do recurso ordinário interposto pela recorrente, razão pela qual está sendo oportunizada a recorrente agora, uma nova possibilidade de sustentação oral antes do julgamento e nova análise do caso. Esse é o resumo, do relatório da acusação. O contribuinte não compareceu para a sustentação oral, correto, doutor Samuel? Correto. Tá bem. Pois bem, então agora eu vou passar aqui a leitura do voto.
Conforme consta da peça inaugural, a recorrente teria praticado infração à legislação do ICMS nos termos já descritos. De acordo com o relatório circunstanciado, teria o contribuinte efetivamente praticado as infrações descritas conforme abaixo esclarecido. Aí eu trago aqui o relatório circunstanciado, que ele é curto, né? Então vamos lá. O presente trabalho teve origem através da ordem de serviço fiscal número tal. O item 1 do AIN refere-se à falta de pagamento do imposto devido pela redução indevida da base de cálculo nas operações com veículos. O contribuinte, em resposta à notificação, informou que se baseia no artigo 11 do anexo 2 do regulamento para aplicar a redução de 95%. Entretanto, o parágrafo 1º deste artigo diz que o benefício fica condicionado a que a operação da qual tiver ocorrido a entrada não tenha sido onerada pelo imposto. Nas operações listadas no auto, vê-se que todas as entradas foram oneradas, o que afasta a aplicação da redução de base. No item 2, trata de crédito indevido, por ter o contribuinte se creditado do valor do imposto destacado na nota fiscal eletrônica emitida pelo contribuinte de outro estado, cuja alíquota de 17 foi indevidamente utilizada, gerando um valor de CM maior que o devido. O contribuinte, de acordo com o parágrafo 5º, artigo 61, deve se creditar apenas do imposto devido, independentemente do destaque a maior na nota. Os itens 3 e 4 foram lavrados em razão da falta de escrituração de seus livros fiscais de registro de entrada, de notas fiscais eletrônicas, modelo 55, e relativas às operações tributadas e não tributadas de entrada de mercadorias, sendo que se encontravam escrituradas no mesmo período. Notificado a esclarecer quanto à procedência e ao registro das operações, a autuada atestou sua condição de destinatária das operações. Esse é o relatório, que é bastante curto e ajuda a esclarecer, né, o que foi objeto da autuação. Pois bem, agora vou tratar aqui dos itens de autuação. No mérito, o item 1 versa sobre a falta de pagamento do imposto por escrituração de notas fiscais eletrônicas referentes às operações tributadas com erro de determinação de base de cálculo. No período, a recorrente efetuou venda de veículos usados, aplicando a redução de base de cálculo prevista no artigo 11, anexo 2 do regulamento. Contudo, não observou o disposto no parágrafo 1º, conforme citado, né, no relatório circunstanciado, que condiciona o benefício ao fato da operação de entrada não ter sido onerada pelo imposto. E eu cito aqui o artigo 11. Né? Nesse sentido, conforme bem observado na decisão recorrida, entendo que restou caracterizada a infração conforme destaca abaixo. Eu trago aqui um trecho da decisão. Portanto, a recorrente utilizou indevidamente a redução de base de cálculo prevista no artigo 11, uma vez que as operações não atendem ao requisito previsto no parágrafo 1º da referida norma, a qual exige que as entradas não tenham sido oneradas pelo imposto. Quanto ao argumento apresentado pela recorrente de que não está autorizada a vender veículos novos, a mesma acaba admitindo que comercializa apenas veículos usados, tanto que se socorre de redução de base de cálculo prevista no artigo 11 do anexo 2, aplicável a veículos usados. Assim, a alíquota aplicada de 18% pela fiscalização está correta, pois a alíquota de 12% é aplicável somente para veículos novos. Nesse sentido, o artigo 52, inciso 1 do regulamento dispõe, eu trago o artigo 52 e o inciso 1, conclui-se, portanto, que o fiscal agiu corretamente ao desconsiderar a redução de base de cálculo e ao aplicar a alíquota de 18% sobre as operações autuadas. A recorrente ainda defende que as vendas foram feitas a órgãos públicos e, portanto, eram isentas, conforme o artigo 55 do anexo 1 do regulamento. Ocorre que, conforme se observa das notas fiscais de folhas 16 a 101, a autuada revendeu veículos de seu estoque para municípios e órgãos municipais, razão pela qual entendo que não se aplica a isenção prevista no artigo 55 do anexo 1, uma vez que a mesma serve apenas para aquisição de bens e mercadorias por órgãos da administração pública estadual e suas fundações e autarquias. Eu trago aqui o artigo 55. Outro sim, quanto ao pedido de recomposição de sua conta gráfica devido à existência de saldo credor, razão pela qual o crédito de semestre lançado deveria ser, no primeiro momento, compensado com o saldo credor anterior e não lançado novamente, o artigo 93 determina expressamente que não compete ao órgão de julgamento autorizar o aproveitamento. Eu trago aqui o artigo 93, seu parágrafo único.
Assim, a existência ou não de saldo credor, neste caso, entendo ser irrelevante para o lançamento via auto de infração e imposição de multa em razão de sua natureza jurídica. Portanto, eventual existência de saldo credor não elide as consequências legais da prática do ilícito tributário objeto do presente. Prosseguindo na autuação, o item 2 versa sobre o crédito indevido do imposto por ter escriturado nota fiscal número tal, com o imposto maior do que o devido. Em relação ao item 2, a recorrente não apresentou, em suas razões, contestação específica da infração, restando em controvérsia. Já no que se refere a itens 3 e 4, versam sobre falta de escrituração de notas fiscais relativas, respectivamente, à entrada de mercadorias tributadas e não tributadas. A hora recorrente às folhas 149 reconheceu a realização das referidas operações. Alega que os itens em questão são bens adquiridos para consumo, citando a legislação de outro órgão, Receita Federal, no intuito de demonstrar que as notas realmente não deveriam ter sido escrituradas. A autuada está equivocada em seu entendimento, visto que a escrituração de mercadorias adquiridas pelo estabelecimento de atividade é obrigatória, independentemente da finalidade das mercadorias. A obrigação de escriturar as entradas de mercadorias ou serviços a qualquer título independe da incidência ou não do imposto, pois é uma obrigação de fazer autônoma incondicionada capitulada no caput do artigo 214 do regulamento. Por isso, os itens 3 e 4 devem ser mantidos. Quanto ao pedido de redução e relevação da multa, nos termos do artigo 527-A, cumpre tecer as seguintes observações. Eu trago aqui um texto sobre como que se aplica, quais os requisitos para a aplicação do 527-A, que todos já conhecem, né? E acho que não faz sentido eu ficar simplesmente repassando. Mas eu entendo que pelo porte da empresa e pela natureza das infrações, e ela possui apenas 2 autuações, pelo menos que eu consegui verificar, eu entendo que seria possível a aplicação do 527-A e eu estou propondo a redução das multas dos itens 3 e 4 em 50%. Não há pedido específico sobre a Selic, né? Mas considerando o novo entendimento do tribunal sobre a súmula 10, né? A revisão da súmula 10, eu estou propondo a aplicação da Selic de ofício, né? Então, item 42 do voto, por todo exposto e pelos argumentos de fato e de direito acima, conheço o presente recurso ordinário para dar-lhe provimento parcial, reduzindo em 50% as multas dos itens 3 e 4, mantendo-se na íntegra os demais itens com aplicação da Selic como índice de correção dos créditos tributários. Como voto, eu devolvo a palavra ao doutor Samuel, agradeço a atenção de todos. Obrigado, doutor Faisal, parabenizo pelo voto. Bem claro, objetivo. E também aqui a matéria não tem grande complexidade, né? Bem simples, questão de prova. Correto. É um processo em discussão. Presidente, pedir a palavra, por favor. Claro. Eu quero parabenizar o doutor Faisal pelo voto, realmente um voto bem fundamentado. Eu só quero pedir vistas, presidente, doutor Faisal, para analisar a questão do item 3. Me parece que a redução do parágrafo 2º do 527 já foi aplicado. Então, eu quero requerir melhor se cabe uma segunda redução do 527-A. Não tenho convicção sobre isso ainda. Gostaria de estudar esse assunto. E também o comportamento com relação ao item 4, da medida que o Dr. Faisal está reduzindo em 50%. Eu, em outros votos, já manifestei que eu considero 50% a redução máxima, na medida em que há uma previsão legal para isso. E me parece que a conduta é reiterada em mais de 500 vezes durante o período de 2 anos, que me instiga a perquirir sobre a conduta do contribuinte e sobre a medida de redução de 50%. Então, eu vou pedir vistas do processo. Perfeito, doutor. Pode solicitar. Eu não estou conseguindo solicitar, presidente. Eu clico em solicitar vistas, ele não deixa gravar. Não é que eu não tinha registrado o voto para ver se haveria alguma discussão em relação ao percentual de multa ou não. O período fiscalizado é de 2 anos, né? Então, imagino eu que essa incidência foi por conta da quantidade de operações que ocorreram no período e ele tinha para ele, de forma equivocada, né, esse entendimento de que ele não estaria obrigado a proceder
da forma que a legislação exige, e o que está equivocado de fato. Mas está ok, eu vou registrar meu voto. Perfeito. Voto registrado. Eu já solicitei vistas. Perfeito. E eu já concedi. Então, em relação ao processo 41.03.11.3, cuja autora é Roda Livre Concessionária Eireli EPP, o processo sai em vista para o Dr. Ramon. Sim, encerrando o julgamento. Deste processo. E assim, Só fazer uma rápida consideração também, assim, para trazer luz aí aos senhores. A representação sempre tem o conhecimento, né, que é a redução, relevação, prerrogativa do órgão de julgamento. Então, isso é uma competência dos senhores, tal. Só para trazer luz o seguinte, o item 3, se fosse aplicada a multa original, né, ela seria de 200 mil. O item 4 seria de 80 mil, fazendo uma conta grossa aqui, tá? De cabeça. Uhum. Já foi aplicado o limite mínimo do artigo 85A. Então, as duas multas ficaram com valores iguais, tipo de 42 mil, justamente porque a lei determina que seja aplicada item a item, né? Então, de 280, a multa original já foi aplicada em 80, né? Então, eu acho que caberia também sopesar se há necessidade de uma nova relevação, de uma nova redução, né? Porque ela já foi reduzida em tipo quase 70%, tá bom? Era só essa, sem contar os benefícios que ele teria se tivesse pago nos 15 dias, se tivesse confessado e já pago, ele poderia ter pago essa multa por uns 10 mil, aqui fazendo uma conta de cabeça, tá ok? Era só isso que eu gostaria de colocar para os senhores. Obrigado. entendido, doutor Tiago. Obrigado. Então, agora avançando para o caso remanescente da pauta, que é o AIN 41.41.633, cuja autuada é Top Prime Store Comércio, Importação e Exportação Limitada. Processo recurso ordinário de minha relatoria, bem simples, e vou fazer um resumo aqui. Originariamente eram 3 acusações, sendo que em relação aos itens 2 e 3, o crédito tributário foi liquidado pelo contribuinte. Isso tem demonstração, prova, os documentos relacionados às folhas. Deixa eu ver aqui. Eu aponto no meu voto. Folhas 445 e 494 a 500. Então, nessas páginas constam as informações e documentos relativos à liquidação do débito em relação aos itens 2 e 3. Então, resta ao debate apenas o item 1, que é de falta de pagamento do imposto, relativo a operações de saída de mercadorias apuradas por meio de levantamento fiscal a partir de informações prestadas pelas empresas de Marketplace, eBazar e B2W. O trabalho fiscal teve origem numa denúncia do importador do produto das marcas Revlon e Joico. Então, o importador, que é o importador oficial e exclusivo dos produtos dessas duas marcas, detectou que havia no eBazar e no site da B2W operações com os produtos dessa marca. E para verificar a regularidade da operação, efetivou uma compra nesses 2 sites e constatou que o produto era enviado sem o selo da Anvisa e sem documentação fiscal. E aí promoveu uma denúncia, inclusive com ata notarial, para evidenciar que, de fato, os produtos foram adquiridos naquelas plataformas, foram entregues sem o selo da Anvisa e desacompanhados de documento fiscal. Isso tudo está no processo, as folhas 31 e 64. Então, diante da denúncia, a fiscalização fez um trabalho interno de investigação e, em solicitação, obteve os dados disponibilizados
por essas duas plataformas e verificou-se realmente que aquele contribuinte tinha realizado uma determinada quantidade de operações e confrontou com base de dados da nota fiscal eletrônica e verificou-se a existência de uma pequena quantidade de notas fiscais emitidas pelo contribuinte. Então, diante dessa constatação, notificou o contribuinte para se manifestar e o contribuinte nada comprovou. Ficou tão somente no campo das alegações, dizendo que iria verificar junto às plataformas, mas que teve problema no login e não conseguiu confirmar. E teve também uma alegação relativa que, no início, ele falou que poderia ser vendas canceladas, mas que, diante da inúmera quantidade de operações que foram informadas pelas plataformas, aí ele se manifestou dizendo, falou, olha, houve realmente vendas canceladas, mas a diferença aqui não é material, então, indiretamente, até concordou com os valores apresentados pelo fisco. E aí, então, o fiscal faz o levantamento fiscal pela diferença, considerando as saídas ou operações realizadas informadas pelas duas plataformas e cobra o imposto. Então, eu entendo que o trabalho fiscal é procedente, está corretamente lavrado o auto de infração, não há dúvida, não tem... O contribuinte alega que é uma acusação genérica, que não está comprovado. Ao contrário, eu entendo que ficou bem demonstrado a ocorrência do fato gerador, a apuração do imposto, o levantamento fiscal aqui está sendo realizado pela alíquota de 25%, já que tem operações com cosméticos e perfume, e o contribuinte, seja na defesa, seja até no procedimento fiscalizatório e também no recurso, não traz nenhuma prova, nenhum esclarecimento, fica apenas no campo das alegações. Então, eu estou mantendo a decisão de primeira instância e assim o trabalho fiscal, como voto. Então, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Meu voto já está disponível e eu vou registrar meu voto. Voto registrado. Fiquem à vontade para discutir e se tiver alguma dúvida, eu apontei só todos os relendo documentos. Aqui. Eu apontei todas as páginas onde estão os documentos. Eu estou só relendo aqui, Perfeito. doutor Samuel, mas eu vou acompanhá-lo sim e parabenizo pelo voto, doutor Samuel. Obrigado, doutor Pessoal. Bom, acompanhar o doutor Samuel, parabéns pelo voto. Obrigado, doutor Ramon. Parabenizo pelo voto, doutor Samuel. E eu já fui lendo enquanto você fez a explanação. Tá bem colocado e vou acompanhá-lo. Obrigado, doutor Silvestre. Doutor Tiago, alguma consideração? Posso encerrar debates? Parabenizo o senhor pelo voto, né? Bem preciso e cheio de detalhes, trazendo os principais detalhes do caso aí. E sem mais considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Tiago. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando votação.
faltando apenas... Agora sim. Todos votaram, então, pelo conhecimento do recurso ordinário e seu não provimento, nos termos do meu voto. Então, a partir deste momento, encerrando a votação e julgamento do AIN 41.41.633, Top Prime Store, comércio, importação e exportação limitada. Julgamento encerrado. Presidente, uma questão de ordem. No primeiro processo da Imperial, mesmo relendo e fazendo a readequação do voto, eu deixei constar na ementa também que foi totalmente improvido. Não sei se, por não ter sido voto condutor, se vale a pena fazer alguma constatação em ata, alguma coisa nesse sentido. Não, entendo que não, viu, doutor Ramon? Tudo bem. Tá bom? Então, todos os processos com situação encerrada, assim encerro a sessão de julgamento. Então, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 20 de janeiro de 2023. Peço ao senhor Oswaldo que finalize a gravação, por favor.